segunda-feira também é dia da gente ficar por dentro de tudo o que aconteceu no mundo dos esportes durante o final de semana. E o nosso craque, que sempre atualiza então os campeonatos, como andam, é o Gabriel Luterbach. Gabriel, bom dia para você. Bom dia, Roberta. Bom dia ao pessoal de casa. A gente vai falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar falando sobre o jogo do América Mineiro contra o Atlético Mineiro, o clássico de Minas Gerais. Vamos mostrar os lances aqui, os gols. E mais uma vez o Atlético Mineiro não consegue sair com a vitória. O Atlético Mineiro até saiu na frente com o gol do Hulk. Um gol bonito, por sinal. Tirou essa nhaca aí na comemoração e falou, sai zica, sai zica. Porque realmente o Hulk não está indo muito bem. Conseguiu fazer o gol. Parecia que tudo estava voltando ao normal no Atlético Mineiro. Até que o América Mineiro fez o empate e ainda poderia ter saído com a vitória, porque o Henrique Almeida perdeu um pênalti ainda. Tadinho, ele ficou emocionado. Ficou emocionado. Vamos por partes aí. Primeiro o gol do Hulk, um gol bonito, né? Um chute bonito, potente, nessa característica mesmo do Hulk, de chutar forte. Agora a gente vai ver o empate do América Mineiro, o gol do Henrique Almeida. E o América Mineiro, como eu falei, ainda teve a chance de virar, mas o Everson defendeu o pênalti. O América Mineiro, vamos em alguns números, tá a 6 jogos sem perder. E o Atlético Mineiro continua nessa irregularidade, né? O Atlético Mineiro que venceu o Coritiba 2 rodadas, na rodada passada perdeu e nessa empatou, então o Atlético Mineiro continua ainda sem engrenar, né? O Cuca, que assumiu o Atlético Mineiro, deu muita expectativa, deu muita esperança ao torcedor, ainda mais após eliminações traumáticas como da Libertadores, como da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro parecia que ia voltar, né, a ser o Atlético Mineiro acostumado do último ano, mas ainda não se acertou, né? Tá difícil e tá precisando mudar urgente, porque como você falou, o Atlético já não tá participando de outros campeonatos, como Copa do Brasil, como Libertadores, então tem que focar para garantir então uma boa colocação a Libertadores, exatamente, no Campeonato Brasileiro, para aí sim ano que vem a gente buscar esses títulos que esse ano não estão vindo. Ficou distante, né? E algo que chama atenção é que, como você bem falou, pontuou muito bem, o Palmeiras, por exemplo, está disputando a Libertadores, então não costuma ter a semana cheia de trabalho. Tem jogo ali no meio de semana. O Flamengo tem a Copa do Brasil e a Libertadores, então é jogo atrás de jogo. O Atlético Mineiro não, diferente, tem a semana toda para poder treinar, para jogar só no fim de semana. Então, com certeza, esperam um resultado melhor do Atlético Mineiro, mais do que o resultado, né? Participações bonitas, jogos bonitos do Atlético Mineiro, até porque tem capacidade para isso, tem técnico para isso, tem jogadores para isso, o torcedor abraça muito bem o time, né? E tá deixando a desejar, ainda não se encontrou esse ano. Mas o que chamou a atenção, além do gol do Hulk, além do gol do Henrique Almeida, do pênalti perdido, foi uma olhada do juiz. A gente separou a imagem aí, o juiz, teve uma falta, uma polêmica aí, o juiz vai olhar pro Everaldo com uma cara que virou meme na internet. Olha a olhada do juiz. Se eu deparo com o juiz me olhando desse jeito, acho que eu nem durmo à noite. O que você achou dessa encarada aí do juiz? Eu adorei. Eu me vejo fazendo essa cara também várias vezes no meu dia, então eu me compadeço. Tem gente que tira a paciência, então assim... O Everaldo ficou com medo dessa encarada do juiz. Acho que foi mais forte que qualquer cartão amarelo, qualquer cartão vermelho que ele fosse dar. Essa olhada aí impõe mais respeito do que qualquer situação. Vamos falar agora sobre o jogo do Botafogo contra o Flamengo. O Botafogo que jogou em casa e perdeu para o Flamengo. O Flamengo mais uma vitória. O Flamengo que está engrenado. Tá difícil parar esse time do Flamengo e o Vidal fez mais um gol. O primeiro tempo foi um pouquinho morno e o segundo tempo, depois que o Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro entrou, o Flamengo se achou. A gente vai ver alguns dos melhores momentos desse jogo. Vamos dar o play aí. Você vai ver que o Botafogo até teve algumas chances no início do primeiro tempo. O Botafogo que começou até por jogar em casa, impondo. O Flamengo estava jogando com o time reserva, apesar do time reserva do Flamengo ser muito bom, né? Tão bom quanto o do Botafogo, até melhor do que o do Botafogo. Então a gente viu que começou com algumas chances, depois o Mateuzinho criou algumas outras chances. Esse jogo teve uma coisa diferente, porque sempre o Flamengo estava jogando com o time todo reserva. Esse jogo não, o Gabigol jogou como titular, dando um pouquinho mais de... chamando a atenção, né? A importância de um jogo, a importância de um clássico. O Flamengo que... o Palmeiras empatou contra o Fluminense no sábado, então o Flamengo poderia diminuir essa vantagem e fez isso, né? Com a vitória. A gente vai ver aí agora o gol do Mateuzinho, o gol do Pedro. Cruzamento do Mateuzinho, passe do Pedro e o gol do Vidal. O Vidal então fez o gol do Flamengo, que colocou o Flamengo na vice-liderança. O Flamengo também diminuiu, como eu falei, essa vantagem do Palmeiras para 7 pontos. E o Flamengo que está encantando, né, Roberto? Tá difícil
alguém parar o Flamengo. O Flamengo tá fazendo jus, na verdade, a toda time, a toda torcida, ao técnico, realmente é de uma qualidade que a gente tem que tirar o chapéu e ele tá fazendo jus a isso, então, assim, faz todo sentido. E eu acho que já que a gente tá falando aí de clássicos, teve clássico do Galo, do América, teve clássico Botafogo e Flamengo. Quando a gente fala de Botafogo, Flamengo, quase toda televisão é flamenguista, né? Que tem um monte de flamenguista. Mas tem uma pessoa que resiste e ama e deve ter sofrido com esse jogo, que é quem? Arthur Veloso. Arthur Veloso, nosso botafoguense. Sofrido igual eu te entendo. Time Tá difícil, preto né? e branco tá difícil, Vou né? trazer mais um dado desse jogo. O Botafogo tá 5 jogos sem vencer. Vamos parar de falar do Botafogo. Tá mais difícil ainda, né, Arthur? Para de falar do Botafogo, Gabriel, por favor. Vou falar da quiche aqui, ó. Que eu quis aproveitar o gancho do Botafogo, que infelizmente me faz sofrer realmente, mas para te mostrar eu botando essa massa no forno, ó. Eu acabei de ajeitar ela aqui em cima da minha forma, né? Dentro da minha forma. O que a gente faz agora é fazer uns furinhos no garfo com ela aqui. E você vai levar ela na geladeira por pelo menos 1 hora antes de levar para assar. Eu já vou colocar a minha no forno aqui, que eu quero te mostrar como que ela sai de lá de dentro, tá certo? Então, ó, meia hora de geladeira, forno, mais ou menos uns 20 a 30 minutos até ela começar a ganhar firmeza, tá? E aí depois a gente vem com a parte do recheio. E o Botafogo vai sair dessa, em nome de Jesus. Esperança é a última que morre, eu entendo, eu também tô nessa com o meu time. Mas que bom que a gente tem aí uma quiche para acalentar nossos corações sofridos, não é isso mesmo? Pois é. Essa quiche aí na segunda-feira é justamente para acalentar. Eu sofro muito com o Botafogo, mas graças a Deus eu não pude nem ver o jogo ontem que eu estava trabalhando, então eu não perdi esse meu tempo na minha vida. Já que a gente tá falando de torcedores como o Arthur, também teve algo curioso no jogo de ontem, que a gente separou a imagem aqui. Um torcedor do Vasco infiltrado no meio do torcedor do Botafogo. É meio difícil isso acontecer, né? O Vasco tá jogando na Série B, o torcedor falou assim, jogo aqui no Rio de Janeiro, vou aproveitar e vou então no jogo. Então a gente também separou essa imagem aí curiosa, despedindo do Arthur, o Arthur daqui a pouquinho volta. Mas olha lá, um torcedor do Vasco no meio da torcida do Botafogo, ali com a cabisbaixa. O que será que o cara tava arrumando? Será que ele confundiu o endereço do jogo? Mas ele tava lá no meio da torcida do Botafogo e torcendo com certeza contra o Flamengo, né? Porque se ele tava na torcida do Botafogo, ele não tava adapto aí aos flamenguistas. Vamos então falar também, por fim, pra gente finalizar antes de ir pro próximo assunto, o jogo também ficou marcado um pouco pela confusão. A gente falou do torcedor ali, mas também teve várias confusões no entorno do estádio, algo que já virou característico de jogo do Botafogo contra o Flamengo. Infelizmente, parece uma guerra o Rio de Janeiro e ontem não foi diferente. Mas vamos falar de coisa boa, a gente já falou do torcedor, vamos falar do jogo também de sábado, né, que a gente já confirmou a arte aqui. O Palmeiras e o Fluminense ficaram no empate 1-1 no sábado no Maracanã. Um jogaço, né, por sinal. A gente até separou um gol aqui, um golaço do Rony também, a gente vai até fazer diferente. No sábado a gente não costuma mostrar os gols, mas esse gol do Rony merece ser mostrado porque foi um golaço do Palmeiras no início da partida, logo aos 6 minutos. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu acho que esse gol aí pode brigar pelo Puskás, hein, Roberto? Você vai ver, olha como é que ele pega bonito na bola, foi até inacreditável assim, ninguém esperava. E botou o Palmeiras na frente, depois o Fluminense empatou. Mas foi um golaço, né? Golaço, e ele saiu empolgado também, você viu como é que ele saiu fazendo pirueta, né? Chique demais, que gol bonito de ver. Pena que não, durou o quê? Pouco, muito essa comemoração? No segundo tempo o Fluminense empatou o jogo e... Sabe o que eu tô achando engraçado? Esses times grandes que a gente fala vai ser um jogão contra o Palmeiras, que a gente espera, é claro, alguém vencer, tá ficando sempre nesse empate, né? Exatamente. Você até falou que o Palmeiras empatou contra o Flamengo, quando o Flamengo era o vice-colocado. O Palmeiras empatou contra o Fluminense quando o Fluminense era o vice-colocado, agora o Flamengo assumiu novamente a vice-colocação e ganhou do Corinthians quando o Corinthians era o vice-colocado. Então tá difícil realmente parar o Palmeiras. Lembrando que esse jogo foi no Maracanã, o jogo do Corinthians foi na Arena do Corinthians. Então realmente está difícil parar o Palmeiras. O Palmeiras está mantendo aí essa vantagem para o segundo colocado. É um time que realmente está encantando, está disputando a Libertadores também e tem boas perspectivas aí para o torcedor. Algo também bacana de falar é mais uma vez o torcedor do Fluminense enchendo o Maracanã, quase 50 mil no estádio. Mas vamos continuar falando sobre Série A, vamos confirmar a classificação então, já que a gente falou dessa vantagem do Palmeiras frente ao Fluminense, frente ao Flamengo, vamos confirmar como é que tá. São ali o Palmeiras em primeiro lugar. Que não muda, né? Pontos, já que não tem muda. Aí nem sei quanto tempo que tá o Palmeiras Muito na tempo liderança. É difícil até contabilizar, né?
O Flamengo agora é o novo segundo colocado, 43, Fluminense 42, Corinthians com 39, Corinthians aí com um jogo a menos. Vai fechar essa rodada ainda hoje. Atlético Paranaense é o quinto colocado, caiu aí, tá em quinto lugar. Agora, vamos chamar atenção aí o América Mineiro, tá em nono, antes estava brigando ali para não cair, agora já deu um saltinho bom, empatou novamente aí contra o Atlético Mineiro. E vamos chamar atenção também o Botafogo, né? A 2 pontos do Z4, então o Botafogo tá 5 jogos sem vencer. Para infelicidade do Arthur, que a gente estava falando aqui agora, precisa ligar o sinal de alerta aí, porque tá próximo do Z4. Uma rodada já pode colocar o Botafogo ali no Z4, e a gente sabe que é difícil sair, né? Porque é uma pressão danada, então o Botafogo aí precisa ligar esse sinal de alerta. Vamos falar agora sobre Série B. Outro time que também precisa ligar o sinal de alerta é o Vasco que perdeu para o Bahia por 1-0. E foi um jogo curioso, um jogo de gol contra. A gente vai mostrar aí o primeiro gol, sem querer, lógico. O primeiro gol aí, o Tubarão vai cabecear em cima do Ricardo Goulart. Aí a gente vai ver que o Vasco vai devolver o gol contra. E depois o Ricardo Goulart, que foi o vilão, vai virar o herói da partida. Então foi um jogo curioso aí, com vários nuances. Cheio de gol contra, com o vilão virando herói. Então a gente vai ver aí o gol contra do Anderson Conceição. Esse daí foi mais bizarro, né? O outro ainda foi muito sem querer. Esse daí também foi bem... chamou atenção, né? O cara foi tentar tirar, colocou dentro do próprio gol. Então, 1-1. E o Ricardo Goulart vai colocar... Esse tipo de erro aí não pode acontecer, não. Exatamente. Foi muito imprudente, né? E com esse resultado, a vitória, o Bahia continuou na vice-liderança. O Bahia é o segundo colocado. Afastou ali do Vasco, né? Fez mais 3 pontos de diferença para o Vasco. O Vasco, que já chegou a ter 8 pontos para o quinto colocado, agora tem 4. Então o Vasco também precisa ligar o sinal de alerta. O Vasco que não está indo muito bem nas partidas. Então tá deixando essa gordura aí que teve no primeiro tempo cair. E tá chamando atenção também porque o Vasco até hoje não tem treinador. Tá com um treinador interino que já falou que não quer ser treinador. Faz a diferença também, Faz a diferença. O técnico do Vasco já falou que não quer ser treinador, que quer continuar como auxiliar, precisa mais de bagagem e o Vasco ainda não tem um novo cara, né? E precisa até ter uma referência, assim, de chamar atenção. O Vasco tem o Nenê, tem o Alex Teixeira, esses jogadores precisam puxar a responsabilidade até para dar mais tranquilidade para os jogadores mais jovens. Então, o Vasco tá perdendo essa gordura. E no primeiro tempo, o Bahia era melhor quando sofreu gol. O Bahia não se desesperou, soube construir o gol, depois teve mais um gol. Então o Bahia aí também muito bem na partida. Tanto é que o Vasco só foi finalizar pela primeira vez na partida, exceto esse gol contra aí, aos 64 minutos, ou seja, já no segundo tempo. Então o Vasco aí precisa ajustar os pingos aí para não deixar essa classificação que estava muito bem encaminhada, esse acesso para a Série A muito bem encaminhado, cair, né? E acaba que os torcedores que mais sofrem com isso. Gabriel, a verdade é que os times preto e branco não estão tendo muita sorte, não, né? Eu acho que eles tinham que se reunir aí, ir na benzedeira, ver se sai, porque tá difícil. Bem lembrado, a gente falou do Botafogo, agora o Vasco também. Atlético, Botafogo, Mineiro, Vasco, tá difícil. Os rubro-negros estão melhores, né? E os tricolores também, o Bahia que também, é tricolor, exatamente. O Alviverde também, que é o Palmeiras, né? Fluminense. Então, realmente. Esses são os destaques do Resenha Esportiva de hoje. Na quinta-feira a gente volta falando da Libertadores, porque meio de semana tem Flamengo, tem Palmeiras pela Libertadores, tem time brasileiro, né? Importantíssimo. Vamos acompanhar então. Gabriel, muito obrigada pela sua atualização aqui hoje. E na quinta, então, você está de volta.